Pronto, gente. Agora dando continuidade, no vídeo passado, nós falamos sobre o ativo, alguns termos sinônimos do ativo, também do passivo, do patrimônio líquido, alguns termos também que podem ser dedicados a esses elementos do balanço patrimonial. Falamos também o fundamento, a lógica, a dinâmica do balanço patrimonial, a dinâmica de captar recursos próprios ou de terceiros, de investir na empresa, de aplicar na empresa, para que a empresa processe, tenha resultado e esse resultado pague os sócios, pague os outros credores, os terceiros e também a gente seja capaz de reinvestir na empresa. Nós falamos desse movimento patrimonial. Agora eu quero acrescentar alguns elementos. Eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, a estrutura do balanço patrimonial. Lá a gente vai conseguir perceber mais claramente essa questão que nós apresentamos, que nós falamos no vídeo passado. E eu quero botar outros elementos também. Talvez você já conheça, ou talvez você já... Certamente você já conhece, enfim. Eu quero botar mais um elemento para enriquecer esse debate sobre qualidade de captação de recursos, qualidade de aplicação de recursos. Me acompanhe. Pronto, gente, aqui chegamos. Eu estou aqui no cantinho bem pequenininho, vejam só. Pois bem, gente, nós temos aqui a estrutura do balanço patrimonial. Normalmente são só essas duas colunas aqui que eu estou passando com o mouse, vejam só, essa primeira coluna do ativo e a segunda coluna do passivo. E eu botei aqui uma descrição das aquisições, porque o passivo ele representa uma fonte de recurso, uma aquisição de recurso. Então nessa coluna aqui ao lado, capital de terceiros, capital próprio, eu quis qualificar essa aquisição de recursos, como a gente comentou no vídeo passado. Já vamos falar melhor sobre ela. E essa primeira coluna de curto prazo, médio prazo, longo prazo, eu também quis qualificar. Mas essa qualificação ela serve tanto para o ativo como também para o passivo. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho melhor sobre essa qualificação. Primeiro, observem assim, que essa primeira coluna é a coluna do ativo, e o ativo, como nós falamos no vídeo passado, vídeo retrasado também, o ativo ele corresponde à parte positiva do patrimônio. O ativo ele corresponde ao conjunto de bens e ao conjunto de direitos. Então, assim, fiquem comigo, assistam até o final. No próximo slide, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma outra abordagem mais profunda também sobre bens. Porque a gente precisa reconhecer os tipos de bens. Não tem todos lá no próximo slide, mas dá para enriquecer bastante. Os tipos de bens. Mas por enquanto vamos focar aqui. Então, o ativo é o conjunto de bens e direitos. É o que faz o patrimônio crescer. É a parte positiva do patrimônio. Já o passivo, está aqui nessa segunda coluna, é a parte negativa. É a parte que faz o patrimônio ficar menor. Ah, professor, quer dizer que é ruim? Não, não é ruim não. É necessário. É necessário. O passivo corresponde às obrigações. Por que é necessário, professor? Por que não é uma coisa ruim a gente ter obrigações? Porque, vejam só, o movimento patrimonial, ele passa pela aquisição de obrigações. A empresa é um ser que não nasce com riquezas. Ela vai construindo riquezas, vai administrando riquezas e vai aumentando sua riqueza, seu patrimônio. Então ela começa, o primeiro passo da empresa, vejam só, não é questão de dizer que a obrigação, que o passivo é ruim, não é. A empresa capta recursos, assume obrigações, ela capta recursos para poder aplicar esses recursos para poder ter resultado. Então não é que seja ruim, gente, fiquem atentos. Essas obrigações que o passivo representa não é ruim.
passa pela qualidade dessas obrigações. Já vamos falar sobre isso. Pois bem, nós temos aqui nessa primeira coluna o ativo, o passivo. Gente, também aqui, ó, antes da gente falar sobre os tipos de ativo e tipo de passivo, vejam que nós dividimos, olha só, nós falamos sobre passivo, capital exigível, capital de terceiros, recursos de terceiros. Tá bem aqui, gente, olha, a divisão aqui, ó. Ele é composto de passivo circulante e passivo não circulante. Observem que o passivo circulante é o passivo, são nossas obrigações que vão vencer, olha só, gente, aqui na tela, vão vencer no curto prazo. Vão vencer no período de exercício agora, no ano de exercício, no exercício social. Vão vencer nesse ano. O passivo não circulante são obrigações que vão vencer no próximo exercício social. São obrigações, nós temos que cumprir sim, mas vão vencer só depois. E o patrimônio líquido também é passivo, mas ele é um capital próprio. Ele é o capital dos sócios. É um capital não exigível. A gente botou na aula passada alguns termos. É um capital não exigível. É um capital menos oneroso. O capital de terceiros é mais oneroso, porque nós temos prazo, nós temos juros, nós temos uma série de itens, de atributos que vão nos onerar. O capital próprio não. Ele é menos oneroso, ele não é oneroso. Por quê? Porque o sócio, na sua confiança, ele investiu o capital na empresa. Ele confiou na empresa para que a empresa prosperasse. E ele tem alguma, entre aspas, paciência para que a empresa cresça, para que a gente transforme esse ativo, para que a gente faça esse ativo ficar maior, para que a gente faça com que a empresa tenha mais resultado. Ele confia nisso. Então vejam só, o patrimônio líquido, quando o sócio deposita, investe o capital na empresa, ele não tem uma estimativa de médio ou curto prazo. Ele tem uma estimativa de longo prazo, que a empresa gere recurso e tenha capacidade de pagá-lo. Então, observem. É o patrimônio líquido. Com relação ao ativo, nós temos uma classificação um pouquinho semelhante. Nós temos o ativo circulante, o ativo não circulante e o ativo permanente. Só que, antes de nós falarmos do ativo, dos tipos de ativo propriamente, dos tipos de passivo também, antes de nós falarmos dos tipos de ativo propriamente, do ativo circulante, do ativo não circulante e do ativo permanente, eu vou dar uma outra definição. Na verdade, vou acrescentar uma outra definição referente ao ativo. Olha só, o ativo ele tem um subtermo, um termo que vai agregar à definição do ativo, que se chama realizável. O passivo é exigível e o ativo é realizável. Já vamos falar melhor para vocês sobre esse ativo. O passivo, ele é exigível, ele pode ser exigível. Veja só, importante. Ele pode ser exigível no curto prazo, no exercício social, show, passivo circulante. Ele pode ser exigível no médio prazo, médio prazo, em média 2 a 5 anos, são passivos não circulantes, eles são exigíveis no médio prazo, e nós também temos o patrimônio líquido, que ele é exigível no longo prazo, ou seja, por isso que nós chamamos, longo prazo, digamos que seria mais de 5 anos, mais de 10 anos, ou seja, para a nossa capacidade contábil, para a nossa capacidade de gestão, um vencimento daqui a 10 anos não precisa ser considerado agora. Por isso que a gente chama de não oneroso, de não exigível capital próprio. O ativo, importante. O ativo tem essa classificação um pouquinho semelhante aqui. Ativo circulante, ativo não circulante,
ativo permanente, mas eu quero que vocês pensem essa classificação na perspectiva da realização. O que é realização? Observem informação importante. Realização é a conversão desse ativo em capital. É um movimento contrário. Porque, veja só, o que é o ativo? É a aplicação de recursos. Show! Você pega o capital que você captou lá fora, capital próprio ou capital de terceiros, capital, dinheiro, sim, e transforma em bens ou direitos. Show! O que é essa realização? É o retorno, é a conversão dos bens e direitos do ativo em capital. Isso é realização. E essa muita gente não fala, mas esse é o macete para você classificar suas contas em ativo circulante, ativo não circulante ou ativo permanente. É a capacidade, é a perspectiva de realização do ativo. Então, gente, sublinhem minhas palavras, anotem isso que é importante. A gente analisa algumas empresas e observa que uma conta ela é classificada no ativo não circulante. Aí em outra empresa, talvez de outro segmento, provavelmente de outro segmento, aquela mesma conta já é classificada como ativo circulante. Uma conta que era numa empresa classificada como não circulante, em outra empresa já é classificada como ativo permanente. Isso passa pela interpretação do contador. Obviamente que vocês têm que obedecer toda uma legislação do Conselho Federal, e isso é muito válido, mas a gente precisa ter esse entendimento. Então, o ativo, ele não são só bens e direitos de forma estática, é a perspectiva que nós temos de converter essa aplicação, esse bem ou direito, em capital, de volta, que foi a origem, né? Capital. Vocês observam muito isso, uma recomendação antes da gente dar continuidade. Vocês observam muito isso quando vocês vão trabalhar com segmentos do mercado, segmentos diferentes. Por exemplo, uma empresa comercial, ela tem toda essa estrutura patrimonial de uma forma, no seu contexto comercial. Quando vocês vão para uma fábrica, para uma indústria, uma conta, por exemplo, uma conta que aqui seria ativo permanente, aqui na indústria, de repente, ela já virou não circulante. Quando você vai para o agronegócio, por exemplo, já muda totalmente. O conceito é o mesmo, mas a realidade e o contexto é outro. Então, fiquem atentos a esse conceito de realização. Lá no passivo, o conceito era exigível. Aquela conta é exigível no curto prazo? Põe no passivo circulante. A conta é exigível no longo prazo? No caso dos sócios, patrimônio líquido. Que ali é só os sócios mesmo. A conta é exigível no médio prazo? Põe no passivo não circulante. No ativo, realização. Tá bom? Por exemplo, eu sou empresa, eu sou fábrica, por exemplo. Eu sou fábrica de qualquer coisa. Eu comprei uma máquina, tá aqui a máquina, tá aqui a máquina. Só um exemplo. Eu comprei uma máquina, essa máquina vai produzir recursos para me gerar capital. Porque eu sou indústria, sou fábrica. Essa máquina vai gerar no curto prazo, normal. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que vocês observem a máquina. Porque meu objetivo é fabricar. Meu objetivo não é comprar a máquina e vender a máquina. Comprar a máquina e vender máquina. Comprar a máquina e vender máquina. Não é esse. Meu objetivo é fabricar. E quando eu compro essa máquina, eu quero que ela tenha durabilidade de 2 anos, de 5 anos. Eu quero que ela dure um tempo no patrimônio da empresa, gerando produtividade. Vejam só. Então ela eu vou classificar no médio prazo. Eu posso classificar ela no longo prazo. Vai depender da vida útil dela. Vai depender da vida útil dela. Se for um trator, é uma máquina. Como é que vai ser essa classificação? Se for uma máquina de costura, uma máquina de soldagem, eu posso classificar no médio prazo.
Porque assim, eu apliquei recurso nessa máquina, qual é a perspectiva que eu tenho de realizar esse recurso, realizar esse bem? No caso, de transformar esse bem em dinheiro. No caso, talvez vender o bem, passar o bem para outra pessoa, para outra empresa. É nesse sentido. Como eu não tenho perspectiva de vendê-lo, de me desfazer desse bem no curto prazo, observe que aí eu já vou classificar ele aplicação e realização. Então eu já vou classificar ele no médio prazo. Estoque. O estoque, geralmente, ele varia. Tem muitas empresas que classificam o estoque como médio prazo. E não é. O estoque, obviamente que tem volumes e volumes, mas o estoque, vejam bem, ele é de curto prazo. Vocês podem observar em algumas outras empresas como estoque de médio prazo. Isso também depende, gente, conforme a indústria, conforme a realidade. Mas, no contexto geral, o estoque ele é consumido em produção, ele é consumido em vendas no curto prazo. Então, o estoque seria uma conta de ativo circulante. Por isso que passa por essa interpretação. Então, vejam só. Nós temos muita explicação. Vamos junto. Nós temos o curto prazo para o ativo circulante. É aquele ativo que vai se realizar, se transformar em receita no curto prazo. Nós temos o ativo não circulante no médio prazo. É aquele ativo, aquele bem e direito que vai se transformar em capital, vai se realizar em capital no médio ou longo prazo. Eu não tenho perspectiva de utilizar, de consumir esse bem na forma de capital, por exemplo. E nós temos o ativo permanente, que são as estruturas, é o terreno. Eu não sou empresa de comprar e vender terreno. Eu compro o terreno para montar a empresa em cima, para alocar os equipamentos, para usar o terreno para alocar a empresa. Vejam só. Então eu não vou comercializar o terreno, eu não sou imobiliária. Entendeu? Quando eu sou imobiliária, olha só, olha a inteligência como é interessante. Quando eu sou imobiliária, de repente esse terreno que está no longo prazo, de repente eu já posso contabilizar ele como ativo circulante. Veja que irônico. Então, gente, foi só uma dica para vocês, tudo isso, sobre essa definição de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu quero que vocês entendam de forma dinâmica. Esse assunto não acaba por aqui. Na verdade, eu só estou dando uma pitadinha de curiosidade, de análise crítica para vocês, para que vocês consigam se superar, consigam ir mais adiante. Deixa eu dar mais uma crítica também para vocês, um ponto para vocês. Nesse caso, a gente vai consumir isso na nossa disciplina. Nós falamos no vídeo passado sobre a necessidade de aquisição de obrigações. Precisamos captar recursos, assumir obrigações, mas essa obrigação ela passa pela qualidade das obrigações que a gente capta. Nós podemos assumir obrigações, assumir passivos bons e passivos não bons, vamos dizer assim. Da mesma forma, nós podemos aplicar na empresa a construção de ativos e termos ativos melhores, ativos bons e ativos não bons. A gente pode aplicar de forma errada. E isso eu convido vocês para pensarem sempre na perspectiva do prazo. Por exemplo, quando você capta recurso, aqui do lado do passivo, quando você capta recurso, você assume obrigações. Olha aqui na tela comigo. As obrigações que você assume. Quais são as obrigações mais confortáveis para a empresa? As obrigações que pressionam menos a atividade da empresa. São as obrigações de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Melhor, não vamos nem falar de longo prazo não, que é mais difícil. As obrigações de curto prazo ou de médio prazo? E para você me responder, para não gerar tanto debate, eu pergunto assim, como é que você, como pessoa física, se sente mais à vontade? Quando você tem uma obrigação que amanhã está batendo na tua porta, ou uma obrigação que te dá 1 ano, que te dá 2 anos, olha, você só vai resolver isso aqui daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Como é que você fica mais confortável? Então, vejam só.
São obrigações de passivo circulante, de curto prazo, ou obrigações de passivo não circulante, obrigações de médio prazo. São obrigações de curto prazo, vocês já me responderam, eu estou ouvindo vocês. São obrigações de não circulante, obrigações de médio prazo. Essas são as obrigações melhores. Agora, observem, eu estou questionando vocês para mostrar como não é uma coisa estática. O balanço patrimonial, mesmo sendo uma demonstração estática, porque ele funciona como um retrovisor, a gente sempre vai estar analisando o balanço patrimonial do exercício passado, a gente sempre vai estar olhando para trás, mas observe que isso não é uma coisa tão estática como parece. Olha só, o passivo é a captação de recursos sobre a qualidade de recursos. Nós podemos ter passivos exigíveis a curto prazo e passivos exigíveis a longo prazo. E nós concordamos que os passivos exigíveis a longo prazo, eles são mais confortáveis para a empresa. Certinho? Pronto. Só que observem, o passivo de longo prazo, ele geralmente é de mais difícil acesso. Ele é um passivo mais barato, mas ele é de difícil acesso. Por quê? Coloque-se você, que está assistindo agora, na posição de credor. Você prefere me emprestar dinheiro na minha empresa, você não me conhece. Você prefere botar dinheiro na minha empresa de forma que eu te pague esse ano ou de forma que eu te pague daqui a 2, 5 anos, 3 anos? Como é que você prefere? Certamente você disse que você prefere me emprestar o dinheiro, me vender a prazo, qualquer coisa assim, para que eu te pague esse ano. Porque para você é menos risco. Então, vamos voltar para pensar agora pela empresa. Então, observe que eu tenho mais facilidade em adquirir recursos de curto prazo. Eu tenho mais facilidade de adquirir recursos, aqui, ó, passivo circulante, recursos que vão me pressionar, que vão dificultar a minha operação. Observem. O passivo não circulante, que é esse aqui, é o passivo que me daria mais conforto, eu teria que ter mais confiabilidade no mercado, eu teria que ter mais relacionamento, eu teria que ter um histórico com o fornecedor. E isso não se conquista tão facilmente. É uma história, é um contexto, são condições de pagamento, são as garantias. Ou seja, você observa aqui, para a gente construir o nosso patrimônio a partir do não circulante é uma coisa mais difícil. Então isso, vejam só, isso já mostra uma contrariedade, já mostra um grande desafio para a gente. Que nós como administradores, nós como contadores, precisamos sempre repensar com mais critério. Qual é a qualidade dos nossos passivos? Nós temos passivos de curto prazo e passivo de longo prazo. Mas o professor falou que eu precisava ter passivo. Então eu vou pegar passivo. Aí a empresa se enche de passivo de curto prazo e depois está argolada. Porque tem que pagar as obrigações. E as obrigações sem qualidade. As obrigações que geram pressão na empresa. Então vejam só. A minha dica. Sempre que vocês forem captar recursos nas empresas, optem pelos recursos, façam o máximo que vocês puderem para desenvolverem passivos não circulantes, passivos de longo prazo. E aí naquela representação que a gente fez, de captação de recursos, para aplicar os recursos, para processar e gerar resultado, vou fazer de novo para vocês. Olha só, quando a gente tem passivo não circulante, quando a gente tem mais passivos não circulantes, olha o que acontece. A gente capta recursos, beleza, capta recursos aqui no passivo, aplica e processa. Agora, para poder gerar resultado, beleza. Agora observe que a gente tem mais tempo para pagar o nosso credor. A gente processa, tem resultado. Processa, tem resultado. Processa, tem resultado. Até pagar o fornecedor. Observe que a pressão na gente fica menor.
Porque a gente vai ficar mais tempo processando, tendo resultado, processando, tendo resultado, processando, tendo resultado, para poder pagar o fornecedor. Se a gente captar o recurso de curto prazo, a gente capta o recurso, a gente está processando, já tem que pagar. O nosso resultado praticamente não respira. Então vejam como a qualidade dos nossos passivos também é importante. Evitem os passivos circulantes. Ah, professor, mas é o que está disponível para a empresa. Se precisar, utilize, mas utilize na menor quantidade possível. E essa questão de quantidade, a gente vai falar de indicadores no próximo módulo, que aí a gente vai poder pensar sobre isso também de uma forma mais técnica. Mas a dica é essa. Com relação ao ativo, as aplicações de recursos, observem, a gente também pode falar sobre a qualidade dos ativos. Veja bem, nós podemos aplicar o recurso no ativo circulante, no ativo não circulante e no ativo permanente. E olhe como isso é interessante. Porque quando você vai aplicar o recurso, qual é a função, gente, da contabilidade, da gestão patrimonial? Qual é a função? Anotem isso, sublinhem, botem em negrito, botem entre parênteses, destaquem o que eu vou falar para vocês. O objetivo da administração financeira é transformar um dinheiro pequeno num dinheiro grande. Tá bom? É a gente transformar o que foi captado no mercado, isso aqui é uma obrigação, em um resultado. E esse resultado, vejam bem, tem que ser maior, bem maior. Por quê? Porque ele paga essas obrigações, aí ele já fica assim. Ele paga o sócio, no caso, paga as obrigações, melhor, já fica assim. Paga o sócio, já fica assim. Olha quanto ele contribui para o lucro. 3. Contribuiu para o lucro. Ele ainda consegue se reinvestir. Por isso que nós temos que transformar um capital pequeno em um capital maior. E essa questão da aplicação no ativo passa pelo mesmo entendimento, pela mesma sacada. A gente precisa realizar esse capital. Então, como é que é a qualidade da aplicação de recursos? Nós podemos aplicar no ativo circulante, no não circulante ou no ativo permanente. E isso é o grau de realização também. É o tempo de realização. Você prefere aplicar no ativo permanente, que vai demorar mais para aumentar, para realizar esse capital? Você prefere aplicar no não circulante, que vai demorar um médio prazo para realizar o capital? Ou seja, para transformar o capital menor num capital maior? Ou você prefere aplicar em um ativo circulante, que é um capital operacional, é um capital que funciona assim, rápido, um capital produtivo, é um capital que você aplica agora e logo ele transforma em mais dinheiro? É o funcionamento, é a produtividade da empresa. Então observem, gente, observem que essa captação de recursos, a gente tem a qualidade da captação. Se for de médio, longo prazo, melhor, menos pressão para a empresa. Se for no ativo, quando é no ativo, quando a gente fala de aplicação, quanto mais a gente aplicar recurso no curto prazo, aqui, mais potencial nós vamos ter para geração de capital, para realização de capital. Ah, professor, mas eu preciso comprar um carro. Longo prazo. Eu preciso comprar um terreno. Eu preciso comprar. Observe que tem muitas empresas que fazem isso, que elas captam recurso no banco, digamos que captam capital de giro no banco. Capital de giro, vem para cá, gente. A gente vai falar sobre capital de giro ainda. Capital de giro viria para cá. Ela capta recurso, olha aqui, curto prazo, ela capta recurso de errado, capta recurso de passivo circulante e vai aplicar, olha a incoerência disso, e vai aplicar no longo prazo. Tem muito empresário que faz isso. Capta recurso de curto prazo e aplica no longo prazo.
Aí observa que quando ele capta recursos de curto prazo, ele se argola. E quando ele aplica no longo prazo, ele não transforma esse dinheiro que foi captado em realizável a curto prazo. Ele não tem a possibilidade de transformar esse dinheiro que ele pegou de capital de giro em um capital maior, que pagaria o capital de giro que ele captou. Então, gente, olha só. Eu fico aberto à discussão. Eu quero que vocês entendam bem esse vídeo. Assistam esse vídeo mais de uma vez, se possível. Vai ficar um pouco longo, mas é necessário. É a inteligência do balanço patrimonial. Assista esse vídeo mais de uma vez e vamos evoluindo juntos. Gente, olha só. Um outro ponto que eu queria destacar no próximo slide é sobre os bens. Nós falamos da classificação das contas. A classificação das contas, se essa conta é de ativo circulante, de ativo não circulante, ativo permanente. Essa classificação ela depende do potencial de realização do capital. Falamos disso. Agora eu vou mostrar a classificação de bens. Para a gente poder, na prática contábil, na prática de gestão, entender se aquele bem, naquela realidade, naquele contexto, é isso ou se é aquilo. Me acompanhe no próximo slide. Pronto, gente. Agora eu estou aqui de ladinho. Pronto. Nós temos alguns tipos de bens. Observe que nós temos poucos tipos, nós temos bastante, mas nós temos poucos tipos de bens. Na verdade, nós temos muitos tipos aqui embaixo, mas nós não temos todos. Vocês podem verificar. E o primeiro tipo, a primeira classificação de bens que não está colocada, que é importante, são os bens, anotem, isso é importante, são os bens tangíveis e os bens intangíveis. Ou seja, os bens físicos, materiais, vamos dizer assim, e os bens não físicos, imateriais. Por exemplo, a marca, o nome da empresa, por exemplo, Coca-Cola. Esse nome tem um poder, esse nome tem um valor, esse nome também contribui para o patrimônio da empresa. Inclusive, se a Coca-Cola estiver à venda para uma outra empresa, nós tivemos recente o caso do Guaraná Jesus, que foi vendido pela Coca-Cola, não é só a produção que foi vendida, foi o nome Guaraná Jesus que foi vendido. E esse nome, ele é um bem intangível, é a força de mercado do Guaraná Jesus. Ah, Pepsi Cola, um outro exemplo, tem um nome, tem um valor de mercado. E cada nome desse, cada valor, cada nome da marca, ela também contribui para a formação do patrimônio. E essa marca, ela é um bem intangível. Sobre os bens tangíveis, vamos dizer assim, olha só, nós temos os bens numerários. Bens numerários, vocês podem pesquisar, eu recomendo que vocês aprofundem. Na verdade, a intenção é que vocês aprofundem sobre cada tipo de bens desse. Bens numerários são os bens monetários, são os bens financeiros. Aí vejam só, observem como isso é interessante. Os bens financeiros, o dinheiro que está no caixa, ele já é um dinheiro mais tangível. Observem. Já o dinheiro que está aplicado no banco e que eu só vou poder resgatar esse dinheiro daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, isso depende do tipo de investimento que a gente esteja fazendo, por exemplo, esse dinheiro ele já é um bem mais intangível. Então vejam como isso é interessante. Passar por esse entendimento do tangível, do intangível. Mas enfim, vamos junto. Nós temos os bens numerários, os bens financeiros. Nós temos os bens de venda. Aqui normalmente a gente tem os estoques. Nós temos o estoque, tem vários tipos de estoque, gente. Pesquisem um pouco sobre isso. Missão. Nós temos os estoques de matéria-prima, estoque de materiais em processos, de materiais semi-acabados, estoques de produtos auxiliares, estoques de produtos acabados. Nós temos vários tipos de estoque. Eu deixo essa dica para vocês. Estudem um pouco mais sobre estoque, sobre bens de venda. Missão dada, missão cumprida. Nós temos os bens de renda.
Normalmente são os bens que geram renda, que, por exemplo, eu tenho um imóvel que está alugado. Ele é um bem tangível, vejam só, e ele está gerando renda. É nesse sentido. Bens de aluguel, vamos chamar assim. Mas vamos atrás, gente, vamos junto. Nós temos os bens de capital. Interessante essa denominação. Os bens de capital são os bens de produção da empresa. Ah, gente, tem muita classificação. Ah, tá aqui, ó, bens de uso e bens de capital. Bens de uso era o que eu ia falar para vocês. Sobre bens de uso. Nós temos bens de uso ou bens de consumo. São aqueles bens que a empresa utiliza. São os recursos que a empresa utiliza no seu dia a dia. Tem o estoque, beleza, mas a empresa vai consumir aquele produto. Ela vai usar aquele produto. Então nós temos bens que vão ser consumidos pela empresa. Show! Outros bens são utilizados para geração de capital. São usados de forma produtiva. Máquinas, equipamentos, alguns tipos de estoque a gente pode classificar como bem de capital ou bem de produção. É um outro nome que você tem aqui, ó. Bem de capital, bota entre parênteses assim, ó, bens de produção, é um outro termo. E bem de uso é o bem que vai ser usado. Gente, olha só. Eu estou mostrando para vocês, para quando a gente utilizar de uma forma mais avançada e a gente precisar, o ativo circulante financeiro. Então, são os ativos, bens e direitos, circulante de curto prazo, financeiros. Ou seja, falando de recurso financeiro. Então, observe que já são subdivisões, já são subclassificações do ativo. Nós falamos primeiramente de bens e direitos, depois nós falamos de ativo, mais específico, depois nós falamos de ativo circulante, não circulante permanente, mais específico, e veja só o grau de precisão que a gente está tendo. Nós estamos falando de tipos de bens. Então, gente, mais uma dica de hoje, de agora, investiguem sobre os tipos de bens, procurem outros tipos de bens, porque não acaba aqui, nós não vamos esgotar esse assunto. Vamos junto, eu só queria chegar nesse ponto com vocês. Mas tem mais, vamos junto. Pronto, gente, nós temos também, da mesma forma que nós temos alguns tipos de bens, o balanço patrimonial. Também é importante nós destacarmos alguns elementos que vão compor o balanço patrimonial. Nós temos o capital social, que é o capital dos sócios. É o capital dos sócios. Observem, gente, observem como é interessante. É o capital dos sócios. Nós falamos lá numa aula passada sobre as modalidades de empresa. Nós falamos sobre capital social. Nós falamos que o capital social ele pode ser nominal ou ele pode ser integralizado. Então é mais um elemento, porque capital social é o capital dos sócios. O capital dos sócios é o patrimônio líquido, é uma obrigação. Mas como é que essa obrigação se dá com os sócios? É o capital social integralizado ou é o capital social nominal? É o capital social que apenas no nome é o capital fantasioso, o capital social, ou é o capital que efetivamente os sócios investiram na empresa, o capital integralizado? É importante essa reflexão, não percam, gente, as aulas passadas. É importante essa reflexão, porque a gente também fala da qualidade de nossa obrigação. Poxa, minha obrigação é pagar R$1 milhão, um capital social nominal? Ou esse capital social é integralizado? Ou esse R$1 milhão for realmente aplicado na empresa? Então, observe que o meu compromisso com o sócio, o meu compromisso enquanto empresa, ele passa por essa definição também, gente. Não vamos perder, não. Nós temos também uma outra conta do patrimônio líquido, que são as reservas de capital.
Interessante vocês darem uma olhada também. Reserva de capital é um capital que está investido ali do sócio para cobrir qualquer outra necessidade da empresa. É uma variação, por exemplo, é uma variação do lucro. Teve lucro, ao invés de aplicar, ele deixou reservado o capital. É uma possibilidade, é apenas uma variação. Nós temos as reservas de lucro, um pouquinho parecido com as reservas de capital. Procurem um pouco mais sobre isso. E nós temos também, gente, vejam só, nós temos os lucros ou prejuízos acumulados. Sim, nós vamos falar na próxima aula sobre a demonstração do resultado do exercício, a DRE. A DRE, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, ela vai nos falar se a empresa teve lucro, vai nos demonstrar se a empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo. Esse lucro, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, ele vai pagar os dividendos, ele vai pagar os sócios, mas ele também vai poder ser reinvestido na empresa. Lembra que eu falei da dinâmica lá no começo dessa aula? A dinâmica patrimonial, que a empresa capta recurso, aplica, produz, tem resultado. E esse resultado pode ser reinvestido na empresa. Esse reinvestimento, ele vem aqui ó, na conta patrimônio líquido, bem nesse subitem aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulados. Se a empresa teve lucro, o capital pode aumentar, o patrimônio líquido pode aumentar. Se a empresa teve prejuízo, lá na demonstração do resultado do exercício, eu já vou mostrar isso para vocês, o que que faz? Alguém tem que pagar a conta, gente, não existe almoço de graça. O que que faz? A empresa vai lá no patrimônio líquido, o sócio tira dinheiro dos sócios e vai pagar o prejuízo que teve na operação. Bem aqui, ó, prejuízo acumulado. Gente, a gente tentou fazer essas considerações sobre o balanço patrimonial, na verdade, incentivando vocês que o balanço não se torne, que não seja um elemento estático, como nos foi apresentado de uma forma mais introdutória. Que a gente consiga entender a inteligência do balanço patrimonial, não só como uma demonstração contábil, essa sim provavelmente estática, mas como fontes de informações para tomadas de decisão na nossa gestão financeira. Acessem, eu deixei acessível algumas imagens de balanços patrimoniais que eu captei na internet, em pesquisa simples, tá bom? Apenas para a gente exercitar, para que vocês abram balanços patrimoniais diferentes, outros que vocês tenham acesso também são válidos, mas observem como é composto, como cada conta foi classificada no ativo circulante, no passivo não circulante. Observem como é que essa empresa, como é que cada empresa dessas estão captando recursos. Também observe como elas estão declarando isso nos seus demonstrativos, na sua demonstração do balanço patrimonial. Enfim, eu aguardo vocês na próxima aula, no próximo encontro. Até mais!